Não, a gente tem que tomar um cuidado, assim, para a gente não cobrar das manifestações artísticas, assim, o tratado sobre as coisas, né? Então, acho que o Ainda Estou Aqui faz isso brilhantemente, ou As Polacas também, que é você pega um assuntão e você personifica, você traz para um micro, né? E você diz para as pessoas, olhem para isso, assim, a obra de arte não tem a função de dar respostas, sabe? Ela tem a função de inaugurar perguntas, assim, de o que a gente faz com isso? Mãe, é o chapéu do papai. Eu sinto muito. A senhora Rebeca é uma mulher sozinha, não tem profissão, não tem como se sustentar. Eu trabalho forte. Sempre trabalhei. Eu faço o que for preciso. Ótimo. Funciona assim. O cliente troca o dinheiro dele por fichas como essas aqui. No final da noite, você traz essas fichas pra mim e uma parte do dinheiro é sua. 3 mil reais. 4 mil reais. 6! 10 mil reais. Eu acho que cada personagem, ele tem uma função não só dramatúrgica, mas também a gente pode relacionar eles a uma função histórica na contagem, né, dessa história. Olha, perfeito. Eu acho que realmente o roteiro, assim, do Jorge Moura e da Jaqueline Vargas é um roteiro que coloca cada personagem numa função também, né, de uma mensagem, e eles vão se relacionando entre si de uma maneira que reflete muita coisa. As mulheres, por exemplo, né, elas criam a sociedade da verdade, onde elas puderam debater e se reerguer, né, porque elas eram enterradas como indigentes, por exemplo. Você tem toda a razão. Acho que a gente tinha uma preocupação para além da construção dos personagens, da responsabilidade que a gente teria com eles, né? Porque a gente está tocando em assuntos e cada um tinha uma responsabilidade específica, assim. No meu caso, era essa responsabilidade tenho dito assim, como é que você defende um cara desse, né? Defende no sentido, assim, da atuação. Como eu, ator, não julgo ou julgo. O que eu faço com esse personagem, né? E a responsabilidade foi essa, assim, de escancarar a lógica machista, sabe? A lógica torta, assim, de alguém que consegue inverter a direção da flecha, sabe? Dizer, não, eu fui traído, Então, acho que isso foi o grande pulo do gato, assim. Como é que a gente aproxima o público masculino, né? Pra dizer, caraca, eu também, às vezes, já pensei... Porque senão fica uma coisa muito distante, né? Se você escancara só a violência, Sim. a pessoa fala, eu não sou assim. Machista é quem faz isso. Não. Tem uma lógica perversa, equivocada, que resulta nessa violência estrutural do homem, né? Minha personagem, a Rebeca, ela é o fio condutor dessa história, né? Mas realmente o filme acontece nas relações, né? Então, na relação dela com esse filho, o que ela deseja para esse filho, o que ela deseja para o futuro dela, o encontro com o Desvio, o encontro com o Isaac, que também é uma relação muito bem construída, porque eu acho que ela vê no Isaac alguém que... Ela identifica nele uma condição parecida com a dela em algum lugar, e ela vai até ele e tenta puxar ele pro time dela, né? Então, eu acho que é uma personagem que vence quando ela começa a se aliar a essas mulheres, sabe? E isso é uma função incrível do cinema, né? Pessoalizar essas pessoas. Então, a gente fala, as polacas vinham da Polônia e chegavam aqui e viravam refém de rede de prostituição, mas o cinema, ele dá nome a essas histórias, né? Dá essa concretude também, né? Ele dá quem eram essas mulheres, o que essas mulheres sonhavam, como é que eram as famílias dessas mulheres. Eu acho que o cinema, ele tem esse poder, e esse filme faz isso muito bem. Que é uma contribuição histórica mesmo, né? Onde as pessoas que nunca tiveram acesso a quem são essas mulheres vão estar tendo esse conhecimento, né? E da importância delas para o todo, assim. O que foi vivido é, infelizmente, muito triste, mas é importante ser lembrado, né? Para que a gente discuta o tema e que não se repita mesmo, né? Um pouco impactada e, confesso, até um pouco assustada com a similaridade que a gente tem do filme com os dias de hoje, né? Como que várias questões se presentificam. E eu acho que quando a gente se depara com um filme como esse, com As Polacas, que tem uma função, no meu entender, de reparação histórica mesmo diante de um apagamento, eu fico muito curiosa para poder saber sobre o processo, né? Essa história das polacas, eu tinha 20 e poucos anos e levei um susto.
né, de não conhecer. Como que eu não conheço essa história? Da onde vieram essas mulheres? Eu sou filha de uma polonesa, neta de poloneses. Por que a gente não fala delas? E fiquei com isso na cabeça de, poxa, isso é um filme, isso é uma história que tem que ser contada. Eu acho também que essa ideia de fazer um filme de época que ecoa nos dias atuais, quando você fala isso que você fala, dá muito prazer, sabe? De falar, nossa, funcionou, sabe? Porque o tempo todo a gente está dialogando com o tempo atual. A gente quer isso, a gente quer entreter, conscientizar nesse momento, sabe? Sim. Não é petrificado, até porque o mundo é assim, né? As coisas vão ressoando por muitos e muitos anos, né? Então, eu acho que foi isso que eu vi naquele momento e isso que a gente tentou, sabe? De criar um filme que fale sobre a violência, que fale sobre a questão da prostituição, que fale dessa questão do povo judaico, do povo judeu, da gente, sabe? De todos nós, assim, sabe? Da questão, quando eu digo da religiosidade, sabe? De uma maneira mais espiritual e não da necessidade, sei lá, de ter um mestre que vai salvar, sabe? Então, eu vi ali muitos elementos que me interessam e que eu vejo que a gente conseguiu colocar. A gente estava lembrando que o meu teste eu resolvi mandar um vídeo em português, outro em polonês e outro em Yiddish. E eu acho que isso já diz muito sobre a minha vontade de estar nesse filme, porque eu sentia que contava tanto da minha história, é tão pessoal para mim. Minha família é polonesa, meus avós vieram da Polônia. E para mim, não só como mulher judia, mas também como mulher. E eu acho que a sua personagem, assim, a gente fala, né, também da violência, o filme traz a violência, mas traz uma coisa muito importante que também ecoa até os dias de hoje, que é a sororidade. Né? Porque a gente vê, né, uma estrutura que foi formada entre essas mulheres que é, enfim, lindo de se ver, que tem essa parte também, né? E ela é de verdade, a sociedade da verdade realmente existiu, né, como está, né, no filme até, e tem muitas organizações que se desdobraram a partir dessa sociedade, ou seja, é isso, a união, essa sororidade, foi o jeito que essas mulheres encontraram luz para viverem. Foi um dos primeiros sindicatos do Brasil. Sim. Né? A Sociedade da Verdade, em alguns lugares, fala que foi a primeira associação organizada de profissionais, e eram prostitutas. Né? Então, isso é muito forte. Muito. E como é que a gente não sabia disso? Isso que eu fico pasma. Agora o cinema nacional está num momento muito legal, com muitos filmes que resgatam a história do Brasil, e é um momento que se fala, né, de toda essa anistia, né, de todas essas pessoas que não foram julgadas. Então o cinema, de alguma maneira, ele aponta, né, ele levanta questões. Eu acho que o momento é esse, é um momento do Brasil resgatar essa identidade cultural também, né? A gente tem que tomar um cuidado assim para a gente não cobrar das manifestações artísticas assim o tratado sobre as coisas, né? Então acho que o Ainda Estou Aqui faz isso brilhantemente, ou As Polacas também, que é você pega um assuntão e você personifica, você traz para um micro, né? E você diz para as pessoas, olhem para isso, assim, a obra de arte não tem a função de dar respostas, sabe? Ela tem a função de inaugurar perguntas, assim, de o que a gente faz com isso? Bacana isso que o Caco fala, porque dentro de um lugar de mostrar possibilidades, eu acho que a arte tem esse papel mesmo, né? De mostrar possibilidades do que pode ser, do que não pode ser. E não pode ser, para mim, no lugar do que é bom e do que é ruim mesmo. Eu vou ser bem aristotélico mesmo. O que é legal, o que é bom, tem que acontecer. O que não é legal, o que não foi bom, como a história a vida dessas mulheres, como elas foram traficadas, foram exploradas sexualmente, isso está no lugar da história que não pode, não deve e não vai acontecer. Por isso que eu acho que é tão importante que As Polacas exista, sabe? As pessoas que puderem, eu quero que todo mundo possa, vão ao cinema para terem essa conclusão também em mente, de coisas que podem acontecer, de coisas que não podem mais acontecer. Filme onde a gente tenta colocar essas mulheres no lugar da história a que elas têm direito. Esse é um momento muito importante do cinema brasileiro. Acho que está se entendendo o quanto os nossos filmes são bons e principalmente aqueles que contam sobre a nossa história. Então venham assistir a gente.
Galera, estamos aqui para convidar vocês para assistirem As Polacas a partir do dia 12 de dezembro nos cinemas. E a gente quer fazer um convite exclusivamente para vocês invadirem as salas de cinema. Vamos resgatar, né, esse ritual mágico que é você sentar numa cadeira e assistir a um filme. É tão maravilhoso ir pro cinema. Compra uma pipoquinha, porque a pipoca também ajuda lá na manutenção do cinema. Mas, ó, pipoquinha, cinema, história boa, As Polacas. As primeiras semanas são fundamentais para que o filme tenha uma vida longa.